Olá pessoal, estamos aqui para mais um início de semana, mais uma aula aí, uma aula de geografia. Geografia para todos vocês do sétimo ano. Hoje nós iremos falar mais um tema aí bastante importante, que é justamente as primeiras redes de transporte e comunicação do Brasil. O transporte, ele é bastante importante, que ele vai proporcionar, favorecer, levar vocês, pessoas, mercadorias, produtos a vários locais. Então, as redes de transportes são estradas, pode ser uma pequena estrada, uma grande estrada, vias, rodovias e tudo mais. Elas são bastante importantes aí para chegar a determinado local. E ela serve de comunicação, porque ela não só vai levar mercadorias, como mercadorias, produtos, pessoas e tudo mais, mas também vai levar informações aí, será uma importante área de comunicação. E a gente vai entender um pouquinho de como se formou essas primeiras redes, como eram essas primeiras redes de comunicação aí no início do nosso território brasileiro. Prosseguindo, a gente vai observar aqui, a gente tem uma trilha, a gente tem uma trilha, uma pequena passagem, e a gente vê a importância dela. Imagine que isso aí todinho fosse uma mata fechada. Então, como é que você poderia identificar aí aonde você estava indo? Ter uma noção, por exemplo, de onde você estaria se deslocando. E o principal fator que vai contribuir para o domínio, para a exploração aqui do território brasileiro vai ser principalmente essas primeiras trilhas, essas primeiras estradas, esses primeiros locais aí que iam ligar regiões aí, e todas elas foram proporcionadas, promovidas, criadas por quem? Por povos indígenas. Os povos indígenas que habitavam o território brasileiro no início da colonização, no início da ocupação dos europeus, dos espanhóis, dos portugueses, eles encontraram importantes locais como esses, que davam acesso a tribos, acesso a água potável para poder abastecer, atrás de alimentos e tudo mais, atrás de riquezas e tudo mais, como a gente vai observar direitinho. Então, essas trilhas, essas estradas, essas primeiras locais de comunicação aí vai ser bastante importante. E ela só vai ser possível justamente ao trabalho indígena. E as primeiras pessoas, os primeiros locais, as primeiras pessoas que vão entrar em contato aí justamente com essas tribos indígenas serão os colonizadores europeus, serão portugueses, não só portugueses, mas também espanhóis, não só espanhóis, mas também virão aí também os franceses, os holandeses. Então eles vão adentrar aí o território, vão começar a se envolver com as populações indígenas. Eles vão começar a descobrir aí os locais, pegar a confiança, descobrir os locais. Aí, muitos náufragos, ou seja, pessoas que iam aventurar em expedições marítimas, eles vão sofrer naufrágio, ou seja, os seus navios irão afundar em determinados locais. Eles se deslocavam ali para as praias, e das praias eles entravam em contato com os povos ali, principalmente os povos tupis, que eram justamente aqueles, os povos tupis guaranis, que eram justamente aqueles povos que viviam ali às margens, no litoral brasileiro. E esses povos ali iam ensinando algum modo de vida, Eles vão, justamente, os europeus só vão ter sucesso, sobrevivência, porque eles vão se adaptar a alguns costumes indígenas, como, por exemplo, costumes alimentar, Eles vão começar a se alimentar de produtos que os índios já conheciam, como plantas, raízes, animais, frutas e tudo mais. Poder saber, aprender a caçar, aprender a pescar, aprender a se deslocar na mata, numa mata onde não havia esse tipo de estrada. Depois começa a descobrir a estrada e tudo mais. Então eles começam a se beneficiar desses primeiros contatos com esses povos indígenas, que vão ter uma série de conhecimento da região, até então desconhecida para os europeus, e eles vão se adaptar a esse conhecimento, eles vão aprender esse conhecimento graças à contribuição dos povos nativos. Que povos nativos eram esses? Os povos indígenas, que vão ensinar todo esse modo de vida para eles, a como construir cabanas, moradias, se proteger de animais, a conseguir ervas para poder curar de doenças ali da região e tudo mais. Então, vai ser bastante importante justamente esse contato. E essas primeiras estradas aqui, elas vão favorecer o surgimento de outras vias importantes no território brasileiro, fazendo uma ligação, interligando,
região do Brasil a outras regiões do Brasil. Muitas trilhas, muitas estradas construídas por povos indígenas vai contribuir para futuras vias e rodovias que vemos aí nos dias atuais. Beleza? Então, olha só. Rede de transportes e comunicação. A atual configuração do território brasileiro e das redes de transporte e comunicação foram construídas ao longo da história conforme os meios naturais e técnicos disponíveis. É aquilo que eu disse para vocês. Essas vias, essas primeiras rotas de transporte de povos indígenas, aquela área que eles formavam para poder se deslocar, que vai favorecer aí as redes de transporte e comunicação da atualidade, né? Antes da chegada dos colonizadores, grupos indígenas criaram caminhos ou trilhas, e aí nós temos uma importante, né? O Piabiru. Piabiru era uma trilha importantíssima, conhecida por povos nativos aqui, ou seja, povos indígenas, grupos de povos indígenas, que ele ligava o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Veja a importância dessa importante trilha, desse importante caminho aí, desenvolvida por indígenas. Esse acesso aí, ele tinha uma importância inclusive sagrada, porque os povos indígenas começavam a observar as forças na natureza, o nascer do sol e o pôr do sol, e acompanhar essa rota que era feita aí entre o nascer do sol e o pôr do sol, e começaram a entender que ela chegava em um determinado local, e começavam a desbravar, construir essas trilhas e tudo mais, e tiveram contato a povos incaicos. Que povos incaicos era esse, professor? Os povos incas, ou que viviam sobre a influência ou domínio do Império Inca. Beleza, pessoal? Aqui, ó, a gente observa que o Império Inca dominava grande parte das Américas aqui, certo? Desde o Equador até parte do Chile, pegando Bolívia e tudo mais, correto? Então, esse caminho aí do Piabiru, né, quer dizer, pé da grama amassada, né? Pé de grama amassada, caminho da grama amassada, o pé, caminho da grama amassada, caminho, e abiru, grama amassada. Então, essa trilha aí, que é justamente formando uma trilha assim, ela vai permitir que povos aqui da região da América do Sul, povos aqui nativos do Brasil, eles tenham contato com esses povos incaicos, ou seja, aqueles povos que tinham contato com os povos incas, e aí ter contato com as riquezas deles, né? Porque os povos incas, eles tinham uma grande quantidade de ouro e prata. Isso aí, as primeiras pessoas que chegarão aqui, os primeiros náufragos que chegarão por aqui, eles vão ter contato com esses povos, que tinham contato com esses povos incas, através dessa trilha de Piabiru, que ela tinha na faixa de 3 a 4 mil quilômetros. Isso é uma quantidade muito, 3 mil a 4 mil quilômetros de extensão. Se você tem uma ideia, que eu fiz uma análise direitinha aqui, se você colocar em linha reta a distância de São Paulo até Pernambuco, você tem na faixa de 2.000 quilômetros, 2.500 quilômetros, certo? A gente está falando aí de uma quantidade de 3.000 a 4.000 quilômetros de caminho, que era a trilha do Piabiru. Ela ligava o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, ou parte do Oceano Pacífico, a povos que viviam justamente nessa região. E aí, esses povos daqui, da América do Sul, eles relatavam, eles contavam história de civilizações, que eram civilizações indígenas, semelhantes com eles, mas que tinham hábitos diferentes, que se vestiam diferente, que tinham montanhas congeladas e tudo mais, que tinham instrumentos feitos desse metal interessante, que era o ouro, a prata e tudo mais, uma grande quantidade, uma grande riqueza. Isso nós estamos falando no início do século XVI, nós estamos falando em 1515, 1511, 1516, por aí. Sem dizer, lembrando que o ouro, né, a conquista do Império Inca, então vai demorar algum tempinho, então eles não tinham conquistado ali o Império Inca, então vai demorar um certo tempo, e essas informações já chegavam aqui, e vai despertar muita cobiça dos povos aí em relação a essa região.
Então, a trilha do Piabiru é bastante importante, ela é bastante falada, bastante comentada, né? E a gente vai ver isso aí direitinho com o decorrer do tempo, com o decorrer das nossas aulas aí também. Beleza, pessoal? Então, com várias funções essa trilha do Piabiru tinha, né? Como a realização de trocas, alguns tipos de alimentos, instrumentos e conhecimentos estão entre os elementos trocados ao longo do caminho. Que caminho do Piabiru? O que acontecia? Nessas localidades, os vários povos, lembrando que o Brasil não tinha apenas um tipo de povo indígena, tinha vários povos indígenas, uma quantidade grande de povos indígenas. E no decorrer dessas trilhas eram feitas relações comerciais entre os povos indígenas. Deixavam determinado produto, frutas, raízes e tudo mais. E ali povos indígenas olhavam, observavam e via se aquele fruto deixava, era interessante para ele, deixava outro produto e assim por diante. Ia fazendo essas trocas, relações comerciais. Então, uma trilha, perceba essa ideia, 3.000 a 4.000, tem historiadores, pessoas que dizem 3.000 quilômetros a 4.000 quilômetros aí, ligando parte da região do Atlântico Sul até ao Pacífico, né? Parte da região do Atlântico Pacífico, ou seja, atravessando praticamente boa parte ali da parte da América do Sul. Beleza? Então tinha no caminho aí do Piabiru essas relações comerciais de troca de informações e tudo mais. Posteriormente, essas vias abertas pelos indígenas foram apropriadas por colonizadores, né? Como os jesuítas e bandeirantes. Mais tarde, esses mesmos caminhos deram origem a trajetos de algumas importantes rodovias de nosso país. Perceba-se. Iniciou-se com o trabalho de abrir esse caminho pelos povos nativos, povos indígenas. Depois, jesuítas e bandeirantes se apropriaram dessas informações, entenderam essas informações, e hoje elas servem como principais rotas de via de transporte, de ligação, de comunicação aí no Brasil atual. Pessoal, a questão dos jesuítas é bastante interessante. Os jesuítas, eles vieram com as coroas, né? Tanto português como espanhol, principalmente a coroa portuguesa. Vamos falar da coroa portuguesa, que trouxe os povos jesuítas para cá. E eles tinham o objetivo de catequizar, ou seja, converter os povos nativos à religião cristã, ao catolicismo, correto? Os bandeirantes, se a gente analisar direitinho, claro, a gente vai falar com muita delicadeza aqui, com muito cuidado para não ofender, né? O objetivo da gente não é esse, não. Mas para a gente entender o seguinte, os bandeirantes, eles são tidos como heróis, principalmente para o estado de São Paulo. Pode ser que tenha mudado um pouquinho essa ideia, mas eles são tidos como heróis, os desbravadores, os sertanistas, né? Os sertanejos que descobriram, que adentraram para dentro aquela coisa toda. Um romance é o herói ali, formador do estado de São Paulo, beleza? Só que, na realidade, os bandeirantes, eles eram piratas selvagens, né? Piratas da selva. Eles entravam adentro ali das matas, nada mais, nada menos que a busca de capturar índios para escravizá-los, para transformar em mão de obra produtiva ali para a coroa, para negociar, para vender. Então os bandeirantes era justamente esse grupo aí de desbravadores que ia no sertão. O que é um sertão? Local despovoado, né? Inabitado, né? Desértico, que não era o caso. Era o sertão porque era um local com bastante, digamos assim, não era de fácil acesso, vamos dizer assim. Então os bandeirantes, eles eram esses desbravadores realmente, mas o objetivo deles era justamente capturar, escravizar populações indígenas e levar para a mão de obra. Então a questão dos bandeirantes é isso aí. E vários bandeirantes desses darão nome a importantes vias que a gente vai ver daqui um pouquinho. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar a ideia. Jesuítas vieram para catequizar, os bandeirantes, né, vieram para capturar indígenas aí no território brasileiro. Correto? Prosseguindo. E aí a gente tem algumas rodovias, né? Rodovias que receberam nomes indígenas, inclusive, e nomes de bandeirantes aí. Essas trilhas que a gente fala que vão receber o nome dos bandeirantes eram justamente trilhas realizadas por povos indígenas, né? A rodovia dos Tamoios. Quem eram os Tamoios? Os Tamoios eram grupos indígenas, né, aqui do território brasileiro, também era um grupo de povos indígenas do território brasileiro, e era considerado como se fossem os primeiros habitantes aqui do litoral, da região. E nós tivemos aí também um importante fato da história do Brasil, né? A gente estudou também, inclusive, isso aí, a Confederação dos Tamoios, que foi uma união de povos indígenas que para tentar expulsar os povos portugueses daqui, juntamente com os franceses. Então, povos indígenas aliados a povos
franceses, aos franceses, promoveram essa Confederação dos Tamoios, que tentou a expulsão portuguesa aqui da região, que foi frustrada, ou seja, não deu sucesso, beleza? E também temos aí essa definição como povos tamoios, os primeiros habitantes aí justamente do litoral da região aqui do Brasil. Então, a rodovia dos Tamoios, que vai ser uma importante rodovia, né, aí da região do estado de São Paulo, que vai receber justamente o nome indígena. Olha só, rodovia dos Tamoios, São Paulo, 99, rodovia 99, é uma rodovia do estado de São Paulo, Brasil, que faz a ligação entre São José dos Campos, no Planalto, e Caraguatatuba, né? Caraguatatuba. Errei, mas consertei. Na planície, é a principal ligação entre o Planalto e o litoral norte do estado de São Paulo. Em 2015, passou a ser administrada pela concessionária Tamoios, do grupo Queiroz Galvão. Então, beleza, pessoal. Então, olha só, uma importante via, né, ligando aí locais, cidades, né, municípios aí, justamente recebeu esse nome aí, Rodovia dos Tamoios, e possivelmente sendo uma trilha, né, uma abertura aí de povos indígenas também, que vai dar origem a justamente essas rodovias. Beleza, pessoal? Então, isso é uma das que a gente observa, uma das muitas que nós temos. Prosseguindo, outra aqui, ó, outra rodovia Anhanguera. Essa daqui é bastante interessante, certo, pessoal? Anhanguera, e a gente vai entender um pouquinho a história de Anhanguera, né? O bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva. Anhanguera significa o diabo velho. Olha só, bastante interessante. Aqui nós temos aqui uma parte dela, a importante via, a via Anhanguera. Rodovia Anhanguera liga São Paulo a Minas Gerais pelo caminho feito pelo bandeirante. Que bandeirante fez esse caminho? Bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva. Esse bandeirante aí foi justamente que conseguiu explorar essa região, essa caminho aqui. Esse caminho vai dar justamente aí a receber esse nome dele. Olha só, liga o estado de Minas Gerais, é um caminho que liga o estado de Minas Gerais também ao estado de São Paulo, principalmente ali a capital paulista. Olha aqui, olhando ela aqui, vendo que aqui já é Minas Gerais. Beleza, pessoal? A história de Anhanguera é bastante interessante. Ele vai pegar uma quantidade de aguardente, ou seja, cachaça, colocar em uma cabaça, e essa cabaça ele vai atear fogo nessa cabaça, né, com essa cachaça, e ela vai pegar fogo. O que ele vai fazer? Ele vai amedrontar, corrigindo, as populações indígenas, certo? Para poder obedecer. Então ele vai começar a dominar as populações indígenas a partir dessa técnica que ele utilizou. Então ele pega uma aguardente, coloca numa cabaça, coloca fogo nela, e aí os povos indígenas vão ficar com medo dele. Vão fazer o que ele quer. Por quê? Porque essa forma, essa técnica inteligentemente usada por ele, vai dar essa ideia que ele tinha um poder sobrenatural aí, um poder sobre as águas, um poder de poder incendiar as águas e tudo mais, não sabendo que era uma aguardente, e aí o medo que eles tinham poder incendiar ali as suas águas e tudo mais, e que eles perdessem essas águas. Então eles vão começar a ser dominados aí por justamente esse bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, né, que ele chama de diabo velho, justamente por conta desse feito aí que ele fez aí. Então esse bandeirante aí vai dar início, né, a essa conquista desse território, dessa trilha e tudo mais, e vai batizar justamente o nome dessa via aí, né, rodovia Anhanguera. Beleza? Prosseguindo, outra aqui importante, né, importante rodovia Fernão Dias, também um importante bandeirante, que ele vai atrás de pedras preciosas, aventurar aí no interior do Brasil, ter contato com populações indígenas, buscando aí produtos, metais, pedras preciosas, justamente para poder desenvolver, enriquecer e tudo mais. Então esse Fernão Dias vai ser um importante bandeirante também, que vai dar origem, vai se apropriar de caminhos, de trilhas aí, de caminhos desenvolvidos por povos indígenas, dominar a região e depois dando nome a essas determinadas regiões com o nome dele, né? A figura de Fernão Dias é amplamente associada ao desbravamento do interior do Brasil. Olha só,
E observe direitinho, a figura do bandeirante, ela foi montada. Se você observar aí nos livros de história, direitinho, alguns livros antigos, hoje talvez possa ter alguns livros diferentemente, ou então você vai observar a ideia do bandeirante modificada. O bandeirante está ali com aquela roupa toda imponente, tudo de couro, tá, um chapéuzão, tal, tudo de bota e tudo mais, mas é diferente. Tem alguns livros que a gente observa o bandeirante um pouquinho mais diferente. O bandeirante, na realidade, era uma figura mais rústica. Ele não tinha todo aquele aparato, aquela arma de fogo ali do lado, aquela espada e tudo mais. Ele era um pouco mais rústico, o bandeirante. Ele andava descalço, ele não tinha bota, ele não tinha um equipamento tão bem arrumado para poder desbravar as matas. Ele era praticamente ali mais simples do que a figura que era pintada antigamente nos livros de história. Hoje já está sendo um pouquinho mais modificado. Então ele era um pouco mais, como diz, sertanejo, né? Um pouco mais, uma vida mais simples, mais desbravada ali e tudo mais. Então ele não tem aquela figura tão heróica como se pintava antigamente, beleza? Não assim, olha aqui, ele está todo de bota e tudo mais. Ele poderia ser até mais simples do que a gente pode imaginar. Beleza? Então olha só. A figura de Fernão Dias é amplamente associada ao desbravamento no interior do Brasil e, por meio dele, a descoberta de Minas Gerais e ao início do ciclo do ouro. Início do ciclo do ouro justamente com esse rapaz aí, o Fernão Dias. Né? Assim, apropriadamente, o trecho da BR-381, que contacta Minas Gerais a São Paulo, mais especificamente a Grande Belo Horizonte, a Grande São Paulo, inaugurado no início dos anos de 1960. A trilha feita por Fernão Dias vai dar origem justamente a essa BR-381, a esse trecho aí que foi inaugurado nessa data. Então observe direitinho, lembrando que a trilha por ele dominada, por ele conquistada, que vai levar à descoberta de ouro, né? Ou então o ciclo, ou seja, o primeiro início aí da descoberta de ouro vai ser justamente apropriada por ele, ou seja, dominada por ele, essa técnica, esse caminho justamente por povos indígenas, ou seja, de povos indígenas. Continuando, sim, só um minutinho, aqui nós temos a figura, né? Isso é uma figura imaginária, pintada, possivelmente seria assim, né? Imaginaram o Fernão Dias assim, e esse aqui é um trecho justamente da rodovia Fernão Dias, ok? Prosseguindo, rodovia Raposo Tavares, outro importante bandeirante, olha aqui, ó, uma trilha, antiga trilha indígena, que vai dar origem justamente à rodovia Raposo Tavares, né? Que é justamente essa rodovia que vai ligar aí partes do Brasil. Olha só, temos aqui parte dela, esse ali é uma imagem de Raposo Tavares, certo? Aplicando aqui a rodovia, né? Recebeu o nome de Raposo Tavares em referência ao fato de que em 1628, observe, 1628, a bandeira de Manuel Preto, com 100 paulistas, 2.000 indígenas auxiliares, na qual enganjou-se o português Raposo Tavares. Percorreu o braço principal do antigo caminho indígena, olha só, o antigo caminho indígena de quem? Piabiru, aquele que a gente começou a falar logo no início da nossa aula, que ligava a região da Vila de São Vicente aos atuais Paraná e Paraguai. Essa Piabiru, ela tinha essa grande extensão que a gente falou, e ainda pegava todinha essas partes aí, o Paraná e Paraguai, ou seja, atravessando as fronteiras brasileiras. Então observe aí mais uma rodovia brasileira que vai pegar o nome do Bandeirantes. Então assim tem vários, tem a Anchieta, a Dutra, várias outras rodovias que foram iniciadas por povos indígenas, apropriadas por Bandeirantes, depois transformadas as principais vias de ligação aí do território brasileiro. Prosseguindo, eu acho que a gente ficou por aqui, ficamos por aqui, pessoal, tranquilo. Olha só, correção das atividades da semana passada. O que calcula o índice Gini? O índice Gini calcula a desigualdade social de uma determinada sociedade. Né? Ali dentro da sociedade vai calcular a diferença entre os que mais têm recursos e os que menos têm recursos. Segunda questão, segunda, viu? Na hora da correção ele deu uma certo. Quais são os critérios indicadores de avaliação tanto do IDH quanto do IDH-M, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal? Longevidade, ou seja, expectativa de vida,
De quando ele nasce até quantos anos ele vai viver, do Brasil está em torno de seus 60 a 70 e poucos anos. Educação com índice de escolaridade, né, por média, até quanto da população terminou aí o ensino médio, ou então estão em idade escolar matriculados, e a renda per capita, ou seja, a renda por cabeça aí da população. Terceira questão, qual é o conceito de igualdade e equidade? O conceito de igualdade é o de dar às pessoas as mesmas oportunidades. Isso é igualdade, eu vou te dar a mesma oportunidade para você se virar. E o de equidade é o de adaptar as oportunidades deixando as mais justas. Então, de acordo com a necessidade, aquele que tem menos condição, eu vou dar condição um pouquinho melhor para ele poder chegar em igualdade com todos. Correto? Prosseguindo. Quarta questão, o norte e o nordeste do Brasil estão o maior número de famílias que dependem de programas de transferência de renda, como Bolsa Família, por exemplo. Então, a afirmativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira, pessoal. É isso mesmo. Infelizmente, né? Nós temos aí essa questão, né? Infelizmente também, certo? Quinta questão, em 2016, o ganho médio de uma pessoa que integra o grupo de 1% mais rico da população era equivalente a 36 vezes do ganho de uma pessoa que integra o grupo da metade mais pobre do país. Então, a afirmativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira, infelizmente também. Prosseguindo, pessoal, não vou deixar atividades essa semana, vai ficar um pouquinho só sossegado aí, continuo estudando e olhando direitinho. Fica essa mensagem.